Sejam bem-vindos à nossa casa. Algumas lembranças para vocês de que nós temos os trabalhos públicos nas segundas-feiras às 8 horas da noite, nós temos o diálogo. Nas quartas e sábados as palestras às 4 horas da tarde e nas terças-feiras, como hoje, palestras às 8 horas da noite. Então vamos iniciar nossa noite com uma prece, pedindo a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz, aos mentores desta casa, aos nossos mentores pessoais, que estejam todos conosco nesta noite, zelando por nós, nos ajudando, nos intuindo a ter um bom entendimento da palestra desta noite, para nosso bom aproveitamento. E assim iniciamos este trabalho com a tua bênção, meu Pai. Que assim seja. Vamos ter hoje a nossa palestrante, a Jane Macedo. Seja bem-vinda, Jane. Obrigada, Paty. Boa noite aos amigos que estão aqui. Boa noite aos que nos assistem pelo Facebook, aos que irão assistir mais tarde. E que possamos refletir sobre este recado, sobre esta mensagem da noite de hoje. O tema que vai conduzir a nossa conversa é julgamentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos itens 11 e 13 do Evangelho, nós temos a passagem que eu acredito que é de conhecimento da maioria, que é a passagem que nos fala da mulher adúltera. E nesta passagem do Evangelho, conta-se que na época em que o Jesus Cristo estava aqui, os escribas e os fariseus, só fazer um parênteses aqui para a gente explicar quem eram os escribas e os fariseus, Os escribas e fariseus eram grupos religiosos muito influentes no judaísmo durante o período do Novo Testamento. Os escribas, eles eram mestres da lei judaica. Eles eram dedicados a estudar, a copiar, a interpretar as escrituras. E os fariseus, eles eram um grupo separatista, que eles tinham uma interpretação muito rigorosa e muito tradicional da lei, que enfatizava a estrita observância das regras e rituais. Frequentemente, muitos escribas, eles pertenciam a esse grupo dos fariseus, mas os dois termos se referiam a funções e identidades distintas. Então, muitos escribas eram fariseus, mas os fariseus não eram todos escribas. Só quis trazer essa explicação assim para a gente ficar claro quem era cada um desses grupos. Mas eles juntos, lá os escribas e os fariseus, então, eles conduziram até Jesus Cristo uma mulher que havia sido flagrada cometendo adultério. E aí, eles lembraram a Jesus que, segundo a lei mosaica, aquela mulher deveria ser apedrejada, porque a lei dizia que uma mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Mas, na realidade, além de cumprir a lei, além da questão do apedrejamento, o que eles queriam? Eles queriam testar Jesus. Eles viviam fazendo isso o tempo todo, tentando pegar Jesus em contradição. Aí eles trouxeram e disseram, olha, a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor nos diz? Para ver se Jesus ia se contradizer. E aí Jesus diz o seguinte, bom, se a lei diz que ela deve ser apedrejada, vamos cumprir a lei então, que ela seja apedrejada. Entre vocês, o que estiver livre de pecados, pode jogar a primeira pedra. E aí, o que aconteceu? Um por um. Tem alguns autores que dizem, começando pelos mais velhos, foram largando a pedra e se afastando. Começando pelo mais velho, por quê? Porque tinham mais
pecados, tinham mais questões, né? E eles sabiam que Jesus, né, tinha conhecimento disso. Foram largando as pedras e foram se afastando. E aí, Jesus pergunta para a mulher, então, quando eles vão todos embora: cadê os que estavam te acusando? Onde eles foram? E aí a mulher diz: eles foram embora. E Jesus responde: bom, se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Então, sobre esta passagem do Evangelho que a gente está conversando, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, em um livro chamado Pão Nosso, no capítulo 85, ele tem um texto, que o texto tem como título "E o adúltero?" É uma pergunta. E o adúltero? E aí Emmanuel nos diz que, em relação a esse tema, a essa passagem do Evangelho, ele pergunta: e o adúltero? Pois se aquela mulher foi pega em adultério, é óbvio que tinha um homem junto com ela. Não se pode cometer adultério sozinha. Por que então que só ela tinha que ser julgada, se não tem adultério unilateral? Cadê o homem? Por que a lei dizia que a mulher tinha que ser julgada e o homem não? Então Emmanuel nos diz que aquela atitude de Jesus naquele momento, aquela atitude, ela foi caracterizada por uma grande sabedoria e por um amor muito grandioso, porque Jesus não poderia centralizar naquela mulher toda a culpa. Aquela turba de homens que trouxe aquela mulher para ser julgada também eram pervertidos. E eles se envergonharam quando eles perceberam que Jesus sabia disso, que Jesus tinha conhecimento destas perversões. E ainda nesse capítulo do livro Pão Nosso, o Emmanuel nos diz que homens e mulheres, eles surgem no mundo com tarefas distintas, mas que se ainda hoje as mulheres continuam sendo julgadas, é porque os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo. Então, essa passagem, ela chama a nossa atenção, ela nos faz refletir sobre nós não sermos julgadores das atitudes dos nossos semelhantes. E ela nos lembra também a importância de nós ouvirmos os dois lados da questão antes de tomarmos uma posição, uma vez que ninguém comete erro sozinho. Por trás do erro do nosso semelhante, sempre tem situações que nós desconhecemos. A gente vê o erro, a gente emite um juízo, mas a gente não sabe o que está por trás. O que levou o nosso irmão a agir daquela maneira? E muitas vezes a gente se nega a fazer isso. A gente ouve o fato, a gente já emite um juízo, a gente já condena, sem ouvir o outro lado, sem ouvir a outra versão. Lembrando que aqui a gente não está falando dos julgamentos que nós fazemos no nosso dia a dia relacionado a escolhas. Tem escolhas que nós fazemos, por exemplo, nós estarmos aqui uma terça-feira de noite assistindo uma palestra. A gente fez um julgamento, a gente julgou que seria bom sair da nossa casa por algum motivo, vir até aqui e assistir a palestra. Quem está assistindo a palestra no Facebook? A pessoa julgou que é melhor ela ficar assistindo uma palestra
do que assistir uma dancinha no TikTok. Né? Ela achou mais interessante. Então, não é desse tipo de julgamento que nós estamos falando, desse julgamento relacionado a escolhas. Porque as pessoas dizem assim, fala que não pode julgar, mas a gente está julgando o tempo todo. Relacionado à escolha, não é disso. A gente está falando aqui do julgamento que ele já vem revestido de condenação. Se faz o julgamento e já se faz a condenação. É desta questão que nós estamos tratando. A Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, o espírito mentor do Divaldo, ela tem um livro que se chama Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E no capítulo 12 desse livro, que tem justamente o título Julgamentos, que foi onde a gente buscou a inspiração para essa palestra, tem uma passagem que eu vou ler para vocês, que ela nos diz o seguinte: toda vez que o indivíduo descredenciado legalmente procede a um julgamento caracterizado pela impiedade e pela precipitação, realiza de forma inconsciente a projeção da sombra que nele jaz, desforçando-se do conflito e da imperfeição que são inerentes, submetido como se encontra a sua crueza escravizadora em tentativa de libertar-se. Então, o que a Joana diz aqui? Indivíduo descredenciado legalmente. Quem é esse indivíduo? Nós. Tem indivíduos que são credenciados legalmente para fazer julgamentos, não é mesmo? Que são os juízes, que são os magistrados. Nós não somos credenciados legalmente para fazer julgamentos. Então, a Joana diz, resumindo, que quando se age desta forma, que quando se faz esse tipo de julgamento, nós estamos projetando a nossa sombra sobre aquele que nós estamos julgando. E a Joana, ela também nos lembra que a questão dos julgamentos é uma questão muito delicada, porque aquele que se sente no direito de julgar as atitudes do seu semelhante, ele ignora as causas que o levaram a agir daquela maneira, e que o ato de julgar é mais danoso e mais credor de correção e de censura do que aquele que no seu próximo pretende punir. Então, o fato de eu estar julgando torna muito mais grave a minha situação do que a situação do meu irmão, a quem eu estou julgando. É muito mais grave o que eu estou fazendo, julgando, do que a falha que ele pode ter cometido. Joana também nos diz o seguinte, que aquela pessoa que tem o hábito de julgar é movida por cargas de culpa e de medo que traz no seu inconsciente. Essa pessoa evita olhar para suas imperfeições morais, preferindo apontá-las no outro, por encontrar-se em situação semelhante àquele a quem acusa, e às vezes muito mais perturbadoras. Então, assim, se a gente vai traduzir isso aqui, se eu olho para dentro de mim e eu sei das minhas imperfeições, eu reconheço em mim o egoísmo, eu reconheço em mim a avareza, eu reconheço em mim a maledicência, todas as falhas, né? Se eu me conheço, eu sei que eu tenho, eu vou ser complacente com o outro, né? Eu vou dizer, poxa vida, ele tem esta questão, mas eu também tenho. Então, quando a gente não se olha e a gente não reconhece essas falhas em nós, se torna mais fácil a gente apontar no outro. Mas quando a gente olha para dentro de nós e quando a gente reconhece estas faltas e essas imperfeições, a gente vai ser mais tolerante também com as falhas do nosso semelhante. E ainda sobre essa questão de julgar, tem mais uma passagem nesse capítulo que a Joana nos diz o seguinte: não poucas vezes Jesus foi convidado a enfrentar esses tecelões da injúria e da desdita alheia, caracterizados pela sordidez da hipocrisia sem disfarce,
na qual ocultavam os seus sentimentos reais, sempre prontos para acusar, desferindo golpes impiedosos contra todos aqueles que lhes estivessem sob a injunção da observação perversa. Hábeis na arte de dissimular as desditas interiores, especializavam-se em desvelar nos outros as torpezas morais que os infelicitavam e não tinham coragem de enfrentar. É sempre esse o mecanismo oculto que tipifica o acusador contumaz, o justiciador dos outros, o vigia dos deslizes das demais pessoas. Sentindo-se falidos interiormente por não poderem superar as atrações morbosas da personalidade enferma, revestem-se de puritanismo e de falsa sabedoria, facultando-se direitos que se atribuem e tornando-se impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetam aquilo que detestam em si próprios. Como é sério isso, né? Eu tenho certeza, sim, que se a gente para, a gente consegue visualizar algumas pessoas do nosso meio, se não nós mesmos, que ainda temos às vezes esses hábitos, né? Estas questões, elas são muito atuais, né? A gente está falando aqui do Evangelho, do Novo Testamento, do livro da Joana, parece que isso eram coisas que aconteciam, né? Mas a Joana diz que isso é muito atual, principalmente nos grupos religiosos. A Joana nos diz que nesses grupos religiosos, aquelas pessoas que se sentem incapazes de crescer, por acomodação mental ou por incapacidade moral mesmo, essas pessoas tornam-se agudos vigias dos seus irmãos, que os ultrapassaram, e ela diz, não merecem perdão, por estarem libertando-se da sombra que estes ainda nem sequer identificaram. Então, muitas vezes, aquela pessoa que está sendo julgada pelo trabalho que ela está fazendo, pelas ações que ela está tomando, essa pessoa já está tentando sair da sombra em que ela está envolvida, diferente daquele que está lá acusando, né, que nem ainda conseguiram identificar esta sombra. A Joana também diz o seguinte, que Jesus, ele jamais temeu esses homens que tinham o hábito do julgamento, porque ele conhecia os abismos interiores deles. E Jesus não se iniciou em nome de uma falsa humildade, ele se posicionou. E ele provocou nestes homens um ódio maior ainda, levando-os a acionarem armadilhas cada vez mais sutis e cada vez mais afrontosas. Quem assiste aquela série The Chosen do Netflix vê isso, né? Eles estavam o tempo todo tentando trazer uma armadilha para Jesus, o tempo todo achando alguma coisa, né, para poder afrontá-lo. Joana nos pergunta, não se repetem ainda hoje estas mesmas condutas ardilosas e infamantes? Os julgamentos legais, aquele que a gente falou antes, né, que é feito por magistrados, que é feito por quem tem capacidade para tal, esses julgamentos, eles têm raízes na conquista da ética e do direito, né? Ao réu, quando tem um julgamento ao réu, é dado o direito de defesa. E todos os recursos que a lei oferece, né? Ele tem o advogado para defendê-lo, enquanto tiver providências hábeis, tem instâncias a que ele pode recorrer para que sejam preservados os seus valores humanos e as conquistas de cidadão que ele tem. Não sejamos nós, então, igual aqueles escribas e aqueles fariseus que agiam de forma impiedosa, julgando
e condenando os nossos irmãos, sem ouvirmos os dois lados da questão. Sempre que se apresentar alguma situação para nós, vamos tentar ver o que aconteceu, o que está por trás disso. Será que é só isso mesmo que eu estou vendo aqui? Será que não tem por trás disso alguma situação que eu desconheço? E se nós tivermos que ser impiedosos, não vamos ser impiedosos com o outro, vamos ser impiedosos conosco. Vamos ser impiedosos com as nossas imperfeições, uma vez que nós também precisamos de perdão das nossas faltas. Que nós possamos aprender a olhar para as nossas condutas equivocadas e não para as condutas do nosso semelhante. Agindo desta forma, nós vamos estar mostrando a nossa maturidade como seres humanos, que aprendem a entender o correto em relação ao errado e à atitude dignificante. E não vamos também nos esquecer nunca, em relação aos julgamentos, o que Jesus nos disse. Ele falou: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como poderei tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Diante destas reflexões que nós fizemos aqui nesta noite de terça, eu espero que nós que estamos aqui, eu espero que nós que estamos na rede social possamos compreender que quando a gente julga, nós nos afastamos do amor e nós nos afastamos da compreensão. Quando a gente está julgando, a gente está se distanciando dos ensinamentos de Jesus. E ainda tem um recadinho da Joana em outro livro, não nesse aqui, no livro Jesus e a Atualidade, no capítulo 5. A Joana diz o seguinte: tens compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não tenha forças para prosseguir no bem. A tolerância que utilizares para com os infelizes se transformará na medida emocional de compaixão que receberás quando chegar a tua vez, já que ninguém é inexpugnável nem perfeito. Que possamos então buscar mais compreensão, mais tolerância, mais amor. E quando nós sentirmos vontade de julgar, que nós possamos lembrar estas palavras do Cristo sobre a trave no olho. E que nós possamos perguntar a nós mesmos: se eu estivesse no lugar desta pessoa, como é que eu gostaria de ser tratado? Sejamos nós, que já estudamos a doutrina espírita, que já temos um pouquinho de conhecimento, sejamos nós aqueles que vão acolher, que vão confortar. Sejamos nós os que compreendem e não aqueles que julgam e condenam. Para que quando chegar o dia, e vai chegar esse dia para todos nós, de nós nos confrontarmos com a nossa consciência, que nesse dia nós possamos encontrar também acolhimento e compreensão, e não julgamento para as nossas faltas e para as nossas imperfeições. Era esse o recado que eu queria deixar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Devolvo para a Patrícia. Obrigada, Jane. Que recado bom, né, para nós? Aumentar a nossa tolerância, nosso entendimento de que todos somos diferentes, mas iguais perante Deus, todos filhos de Deus. Então vamos agora para o momento do passe, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre querido, aos Espíritos de luz que nos
orar pela nossa saúde, pela saúde dos nossos amores, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Que todos sejam, Pai, abençoados neste momento com a Tua luz, com energias que vão nos ajudar a fazer nosso corpo físico, nossa mente, nos trazer paz e tranquilidade. Que nós possamos suportar os dias difíceis com fé, com esperança no futuro, com o entendimento de que tudo passa, para que nós possamos sair de todas as nossas dificuldades fortalecidos, com melhor entendimento dos processos divinos, com mais amor no coração. E assim, Pai, agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em Teu nome e por podermos já saber um pouquinho mais, sendo espíritos, já termos um pouquinho mais de compreensão da nossa vida. Que assim seja. Vamos aguardar só